Nós estamos vivendo um tempo especial, vocês certamente devem estar escutando nas homilias ao longo desse mês de agosto falar sobre vocações. Deus, quando nos criou para uma vocação. Todos nós temos uma vocação. O que precisamos é discernir esta vocação. É escutar de Deus aquilo que Ele nos chamou quando nos criou. Então, é preciso que nós estejamos atentos à voz de Deus. Nós escutamos na primeira leitura de hoje um texto muito valioso para nós padres, porque o texto, em primeiro lugar, fala para os pastores, para aqueles que exercem o pastoreio de modo particular na igreja, o Santo Padre, os bispos que estão em comunhão com ele, os sacerdotes. Nós exercemos o pastoreio na igreja. Porém, poderíamos falar também de outros que também exercem o pastoreio. Você deve também refletir, muito iluminado pela palavra de Deus, sobre o pastoreio que você exerce. Se você coordena um ministério na igreja, seja ele qual for, você exerce um pastoreio sobre um povo. Um povo a ti é confiado e você precisa cuidar deste povo. Você precisa exercer a paternidade sobre este povo, a maternidade sobre este povo. Deus te confiou um povo. Escutando esse texto de hoje, me vem à memória as palavras de Santo Agostinho, quando ele diz: contigo sou cristão, em vista de ti, para ti, sou bispo. A primeira é uma graça, a segunda um risco. Ele falava isso e realmente nós, pastores, para cada um de nós foi confiada uma missão que ultrapassa as nossas forças humanas. Quando Deus chama alguém para o sacerdócio, não chama porque aquela pessoa traz em si todas as graças, todos os meios humanos, as aptidões para exercer esse ofício. Não é assim que acontece. Nós fomos criados para essa missão, mas existe uma história de vida que antecede a nossa resposta. E essa realidade da nossa história pode muitas vezes ser um desafio para a resposta, como pode ser também uma graça. Mas Deus já criou para aquele chamado. Assim como você também, quando responde a uma vocação específica na igreja, a pertencer a um carisma. Você não recebeu depois. Você foi criado e o batismo, que é a consagração, fonte de todas as outras consagrações, te permite abraçar esta vocação específica na igreja. Então, para nós, sacerdotes, e Santo Agostinho ele dizia, né? É uma graça, mas o ser bispo é um grande risco, porque eu posso me perder porque não fui fiel ao compromisso que Deus me confiou. E a gente precisa também entender os riscos daquilo que Deus nos confiou. Existe sempre consequência também. A gente não pode ser inconsequente de achar que eu posso viver de qualquer forma o que Deus me confiou. Eu posso dar qualquer resposta. Não, eu preciso sempre colocar a minha vida, colocar tudo aquilo que eu trago dentro de mim a serviço de um povo. Eu preciso realmente perder tempo com a missão. Então, quando nós, padres, nos dedicamos à vinha, nós não cairíamos nesse risco que está aqui presente na primeira leitura de hoje. Deus mesmo pede ao profeta Ezequiel: profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza dizendo-lhes: assim fala o Senhor Deus aos pastores: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos.
Veja um risco que nós podemos correr: apacentar a nós mesmos, viver em vista de nós mesmos. Quando Deus me ordenou sacerdote e ordenou cada sacerdote, ordenou esses homens para que eles não vivessem para si mesmos, para que eles fossem capazes de dar a vida. Então, a nossa vida tem que ser em vista da santificação do povo de Deus. Não tem sentido vocação sem uma vida ofertada em vista de um povo. A nossa vocação não é em vista de nós mesmos. Apesar de realmente a nossa vocação nos santificar, ser algo que nos santifica, mas a nossa vocação sempre é vista sempre é em vista de um povo. Sempre é em vista da santificação de um povo. Então é um risco que nós corremos, vivermos para nós mesmos. Imagine um consagrado vivendo para si mesmo. Consagrado que não coloca as potências recebidas de Deus a serviço dos outros. Não tem sentido. Então, nós precisamos, nesse tempo, pedir essa graça para os padres, para que nós correspondamos à vontade de Deus. Nós temos nossas fraquezas, nossos limites. Deus nos chamou apesar deles. Mas, mesmo diante dos limites humanos, a graça de Deus, ela transforma o homem. Por isso que nós podemos falar de santidade. Todos nós que estamos aqui podemos falar de santidade porque não sou eu, não é pela minha força, pela minha capacidade humana, pela força do meu braço, pela sabedoria humana, que eu vou me santificando. Mas é a graça de Deus, é o Espírito de Deus que, derramado sobre nós, nos faz capazes de ofertar a nossa vida. Nos faz capazes de corresponder à vontade de Deus. Nos faz capazes de viver com fidelidade a nossa vocação. De não vivermos de qualquer modo. Então, rezar pelos nossos sacerdotes, pelo nosso bispo, por todos os bispos. Aliás, o povo de Deus precisa rezar muito pelos padres. Quantas vezes eu fico muito, me entristece muito quando eu vejo um católico que fala mal do Papa Francisco, que fala mal do seu bispo, que fala mal do sacerdote. É a gente não reconhecer a graça que aquele homem foi investido. Me chama muito a atenção, vocês se recordam aquela passagem bíblica, quando Davi encontra Saul, com toda a possibilidade, Davi teria muitos motivos para querer a morte de Saul, porque Saul, em primeiro lugar, perseguia, tentou de todas as formas tirar a vida de Davi. E quando Davi encontra Saul ali, diante dele, o que ele faz? Somente pede para recortar ali um pedaço de pano para provar que ele poderia ter ali matado Saul, provando para Saul que ele não queria o mal de Saul. Reconhecia que ele era um eleito de Deus. Nós reconhecemos que os padres são eleitos de Deus. Nós reconhecemos que o bispo é alguém que recebeu uma graça, um dom especial para conduzir o rebanho de Deus. Nós rezamos por eles ou nós criticamos? É tão interessante que é muito mais fácil você ver a fraqueza de um padre e sensacionalizar, né? Tornar essa fraqueza visível para todo mundo. Mas quantos padres, bispos, o nosso Papa, quantos homens vivem uma vida de santidade, buscam corresponder à vontade de Deus? Isso não sai nas redes sociais. Isso não é matéria que agrada às redes sociais, aos canais de televisão. A vida ofertada de um homem, aquele homem que deixou tudo, deixou
os seus pais, deixou a proteção, a segurança da sua família, está ali ofertando a vida por um povo que ele reconhece, pelo um povo que ele reconhece como seu. Finalizando esta homilia, o evangelho de hoje, ele é um evangelho muito conhecido por nós. Essa parábola que mostra como Deus, os pensamentos de Deus, os sentimentos de Deus não são como os nossos pensamentos e sentimentos. Deus age de modo totalmente diferente de como nós agimos. A parábola mostra aquele homem, aquele patrão que pede para que o seu funcionário vá atrás de homens que trabalhem na sua vinha, trabalhadores para a sua vinha. E ele sai, encontra ali os primeiros, que chegam nas primeiras horas do dia, depois sai um outro momento, e assim, por 3 vezes, por 4 vezes, aquele homem saiu e foi encontrando trabalhadores, ou melhor, encontrando pessoas que estavam desocupadas e fazendo daquelas pessoas desocupadas trabalhadores da vinha. E no momento, ele tinha estabelecido um valor próprio de um dia de trabalho para aquele que chegou primeiro, mas quando ele vai pagar também, aquele último que chegou faltando apenas 1 hora, como se fosse agora, né, a hora que nós começamos essa celebração, aquela pessoa chegou às 5 da tarde e vai embora às 6, recebeu o mesmo valor. E aquilo causou um certo estranhamento. Como é que pode? Nós trabalhamos desde o início da manhã, um sol forte, estávamos aqui desde o início. Esses que chegaram agora vão receber o mesmo valor que nós recebemos? Queridos irmãos, Deus é assim. Você começou a sua caminhada com Deus, talvez, tem muito tempo. Talvez você tenha 20, 30 anos de caminhada com Deus. Talvez você esteja ficando com os cabelos brancos, né? A barba branca, né? Talvez você esteja ficando velho. E um outro que chegou agora, que começou a caminhar com Deus agora, você vai ter a possibilidade de encontrá-lo no céu, recebendo a mesma graça, o mesmo dom da salvação. O autor bíblico aqui não está querendo falar, porque vocês sabem que no céu existem muitas moradas, e nós não vamos receber. Por isso que Francisco de Assis, que é o homem reconhecido que mais amou a Deus, certamente ele fará uma experiência de Deus que nenhum de nós faremos. Porque a experiência que nós viveremos no céu será uma experiência realmente de Deus. Mas será uma experiência diferente. Porque se você colocou somente um copinho, esse copinho vai saciar você. Mas se você realmente foi alguém que tinha muita sede e você buscava muito a Deus, amava muito a Deus, a experiência será totalmente diferente daquele que amou a Deus um pouquinho só. Ele viverá a alegria do céu, mas não na mesma medida que você. As medidas no céu serão diferentes, mas o céu é para todos, e não importa se você chegou agora ou se você chegou há muito tempo. O importante é que você que chegou há muito tempo não ache que o que você viveu no passado já justifica você e você não precisa fazer mais esforço nenhum. Ou você que chegou agora esteja ali no primeiro momento desejando a Deus, mas isso não seja um caminho, um progressivo caminho de conversão. Vamos pedir ao Senhor essa graça, que Ele nos faça, Ele já nos fez, porque ingressamos nessa vinha de Deus quando batizados. Ali começou a vida eterna na nossa vida. Por isso não queremos sair da vinha de Deus. Que sejamos sim trabalhadores da sua vinha. E não nos esqueçamos. Você que está aqui não é alguém que somente recebe de Deus. Você precisa ser alguém que serve a Deus. Colocar a nossa vida sempre a serviço da evangelização. Pastores e fiéis. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.